Ribeirão, né? Sim. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar nessa parte de Essa análise. parte de análise. Eu nasci aqui em Ribeirão Preto mesmo. Eu fui para São Paulo com 17 anos, São Bernardo, na verdade, estudar engenharia. Então, fiquei lá em São Bernardo do Campo dos 17 até os 28. Foram 10 anos de engenharia. Eu Nossa, estudei engenharia de produção e engenharia mecânica. E acabei não me formando em nenhuma, que eu saí no último ano das duas. nossa. Então, só cursei as duas. Só que eu entrei na área de dados. No primeiro ano de faculdade, eu comecei a estagiar na área de aviação civil. Comecei na Gol, na área de engenharia de componentes. E aí depois, onde eu fiquei 4 anos na Gol e mais 5 na Azul, foi na área de economia de combustível aeronáutico. E lá havia necessidade de análise de uma alta quantidade de dados. E lá foi onde eu tive o contato, de fato, com análise de dados, mas naquela época não chamavam de BI, era simplesmente análise de dados. Uhum. Então a gente trabalhava com essas análises, projetos de redução de consumo de combustível e demandava ferramentas específicas na época para esse tipo de análise. Não tinha nada voltado à área de BI ou nem existia o termo BI ainda naquela época. E aí acabei voltando para o interior em 2017 por aí, por conta de questões familiares, e aqui eu não tinha literalmente onde Aqui trabalhar. muito menos, né? Eu vou fazer o quê? Na época ainda tinha Passaredo muito forte de aviação, mas acabei não indo para essa área. E como não tinha oportunidade aqui, e no interior, como eu não tinha formação em engenharia, ou arrumar alguma oportunidade de emprego que pagasse bem, era difícil. Eu ia trabalhar ou de assistente ou de analista júnior, alguma coisa do tipo. Então, eu acabei empreendendo. Aí abri uma fábrica de pão de queijo fit, junto com um sócio, e tive contato aí, fiquei em torno de 1 ano e meio a 2 anos com essa fábrica, e foi onde eu tive muito contato com pequeno e médio empresário. E aí, nesse meio tempo, eu vi que a maior parte dos empresários de pequeno e médio porte não tem noção de lucro, qual produto que dá mais lucro, margem, DRE. É simplesmente, sobrou dinheiro no final do mês, tá tudo bem, certo. tá sobrando, tá pagando todas as contas, tá ok. E eu tinha uma facilidade muito grande de tratar os dados da minha própria empresa. Então, vi uma oportunidade nessa época e foi justamente quando lançou o Power BI. E um amigo meu de São Paulo me falou, ó, a Microsoft lançou um software assim, de Power BI, vai dar uma olhada. E nessa época aconteceu alguns pormenores com a minha família e eu assumi uma dívida do meu padrasto que faleceu. E foi executado na minha conta aí 1 milhão e lá vai fumaça de dívida Nossa. trabalhista da ex-empresa e eu quebrei. Então, no final de semana que eu não tinha o que fazer, porque o dinheiro do caixa da fábrica de pão de queijo simplesmente sumiu, que executou e já distribuiu todo o dinheiro. Então, eu comecei a estudar Power BI para ver se eu conseguia um auxílio ou uma renda extra do que eu estava fazendo. E nos finais de semana estudando Power BI, na época não tinha muito material de estudo igual tem hoje. Tinha um canal na época que chamava Planilheiros, mas era muito embrionário, só que era a única coisa que tinha para estudar Power BI. Então, passava final de semana, madrugada, de noite, só estudando Power BI. E aí, acabei pegando um primeiro projeto em São Paulo, bem pequenininho. No primeiro pagamento que ele me deu, que na época ele deu acho que R$ 1.000 por mês, alguma coisa. Eu pensei, falei, pô, se eu trabalhei 2 dias e tirei R$ 1.000 para fazer isso com Power BI, na hora, peguei a fábrica de pão de queijo fit, a chave, dei pro meu ex-sócio e fui atrás dessa parte de BI para me desenvolver mais. E aí comecei a pegar pequenas empresas para trabalhar. Eu pensei, pô, se eu consigo em 2 dias, 3 dias pegar uma empresa para me dar 1.000, eu consigo pegar outras empresas que eu consigo automatizar e fazer análise para... Então, se eu conseguir atender 8 empresas, 10 empresas, eu vou conseguir um dinheiro legal para mim. E aí eu comecei a atender os pequenos e médios, na época sozinho. E aí comecei a pegar uma empresa, pega outra, conhece um, conhece outro. Só que na época, isso há 5 anos atrás, BI era pouco difundido. Então, como que a gente fazia? Eu, na verdade, fazia para atender as empresas. Deixa eu trabalhar de graça para você 1 mês. Se você não gostar, você não me paga. E aí comecei. Pega uma Senão, empresa... como é que você vai chegar falando, você tá querendo me roubar, né? O que vocês Sim, querem fazer? pra demonstrar, né, o tipo de trabalho e tal. Exato, eu brinco que BI é igual ao smartphone. Você não consegue explicar para alguém exatamente o que é. Então, a gente fala, Tó, usa 1 mês. Então, para quem não entende o que é smartphone, você dá 1 mês para ele e fala, Tó, usa aí no seu dia a dia. Depois de 1 mês, você fala, não, agora me dá de volta. Não, Não quer largar mais. Ele não quer largar mais. Então, um trabalho bem executado, ele vai usar isso no dia a dia, ele vai usar para tomar de decisão. Então, a gente, até hoje, dependendo do tipo da empresa, a gente dá uma degustação do
do que é o BI, porque muito empresário ainda hoje não sabe o que é BI, e BI virou igual marketing digital. Ah, meu primo faz, meu irmão faz, Sim. meu ERP tem. Então, a gente tenta desmistificar isso daí, e até mesmo de que é caro. Ah, isso é só para empresa grande. Isso é... Uhum. 90% das empresas que a gente atende são de pequeno e médio porte. Então, a gente vem literalmente para democratizar esse acesso. E aí, comecei, contrata um dev, contrata mais um, contrata outro para automatizar. Porque na época, e até hoje, eu não sei programar, eu sei analisar o dado. Uhum. Então, como é que eu atualizava os painéis dos clientes? Eu tinha lá 7, 8 clientes, eu acordava às 5 da manhã, fazia o download dos relatórios deles todo dia, falava que tinha um robô atualizando, mas o robô era eu que fazia. Ah, yeah. Então, isso foi crescendo e hoje a gente atende em torno de aí 80 empresas, a gente tem 27 pessoas na empresa e tem hoje diversas áreas. Hoje a gente consegue dividir todo o BI, desde a captação, mineração de dados, a gente pode entrar em específico o que é cada área, e 100% do nosso quadro ele tem um ou outro que já trabalhava com BI. Todas as pessoas ali, na sua grande maioria, foram formadas dentro da própria empresa. Por conta que Ribeirão Preto não é um polo de formação tecnológico muito forte. Verdade. Então, desde a concepção da empresa, eu falei, eu vou ter que ensinar todo mundo a trabalhar com BI. Então, foi desde o início a gente formando todo mundo. Então, hoje, aí das 28 pessoas que estão com a gente, 4, 5 pessoas ali, a gente literalmente paga para ele aprender. São, não vou dizer bolsistas, mas a gente paga para que ele aprenda e depois de um certo tempo ele venha dar resultado. Muito bom. Antes da criação do Power BI era o que? Era Excel? É isso que eu ia Excel, perguntar. Planilha, Excel, né? planilha, puramente planilha. Na época tinha o MATLAB e tinham outros softwares que eu esqueci o nome, mas o MATLAB era muito específico para estatística, mas assim, 99,9% dos dados eram feitos através de Excel. Então, como o volume de dados às vezes era muito grande na aviação, a gente usava o software que chamava MATLAB. E aí, mas os resultados a gente jogava no Excel para deixar para trabalhar e depois no PowerPoint para depois apresentar. Então era meio moroso essa parte de cálculo. Mas até hoje, se você quiser começar na área de BI, mas eu não tenho Power BI, eu não sei mexer, eu vou começar no Excel. Não tem problema nenhum. Uhum. Pode fazer pelo Excel também. Não tem restrição, vamos dizer. Sim. Mas isso não acaba se tornando uma barreira, por exemplo, para pequenas empresas, que o cara tá habituado a fazer vamos dizer assim, controle financeiro dele ali, até mesmo a gente faz cadastro, né? Mantém controle de contas a receber, tudo no Excel. Não se torna uma barreira você convencer o cara de que dá para fazer melhor do que só com o Excel? Sim, essa parte de quebrar a cultura da empresa, eu acho que o principal desafio que eu falo para todo mundo é literalmente essa quebra de cultura. A tecnologia hoje é o mais barato. A gente tem a Power BI, a licença é free, não é pago. Desde que você tenha um único acesso, você não vai pagar. A implantação, pô, também não é cara. Então, literalmente, o nosso maior desafio é a cultura em quebrar isso de, não vai passar pelo Excel. O pessoal quer usar o Power BI depois para extrair o dado, para jogar para o Excel, para manipular. Sim. Nossa, mas eu não vou manipular o dado, não vou olhar, não vou conseguir fazer uma conta ali? Não, você não vai manipular. É literalmente para que você não manipule e diminua o risco de dar algum erro. E isso fique literalmente 100% automatizado. Mas é bem difícil essa quebra cultural. Eu vejo isso aí no dia a dia mesmo. A gente desenvolve alguma solução lá, aí os clientes falam, mas dá para baixar para CSV ou para XLS, que é o Excel? A gente já tem o negócio aí, por que você quer pôr no Excel? Mas é uma necessidade, por viver, né? É difícil, né? Cultura, igual você falou, cultural, né? Tem que ir devagarinho e convencendo. Exato, a gente fala que se o cliente pediu para te extrair o Excel, você não foi feliz em montar a tela dele. Se você matar a dor dele pela tela, ele não vai pedir o Excel. Mas tem algumas áreas ainda que tem, porque o principal ponto é que ele quer demonstrar o trabalho dele. Então, tem muita gente que fica preso em montagem de relatório. O meu trabalho é montar o relatório do mês. E aí, se você tira aquele trabalho, ele fala, nossa, vai entrar o BI e eu vou fazer o quê? Aí você vai analisar, você não vai montar relatório. Aí seu trabalho, de fato, vai ser executado como analista. Não como um montador, como um robô humano que vai ficar só extraindo relatório. Organizando planilha. Exatamente. Verdade.